Assombrados pelos Demônios, se não me engano, é do Arthur Clarke. Arthur Clarke não, é do... Puxa, me fugiu o nome dele. o do Cosmos. O Carl Sagan. Carl Sagan. Ou é o Arthur Clarke ou o Carl Sagan. Nossa, fugiu o nome do Carl Sagan. Carl Sagan. E ele fala que isso, né, que dependendo da época, as pessoas associam ou a demônio, ou a aparição de deuses, e mais recentemente a extraterrestre. Sempre teve algumas coisas inexplicáveis que as pessoas veem, não é explicado cientificamente pra época, ou você não tem uma explicação lógica. Antigamente o que era? Putz, é demônio. Filera, hoje ainda acontece isso. Teve na China recentemente um pôr do sol que tinha 7 sóis. E aí a galera... Linda aquela imagem, depois acha essa imagem aí. É incrível. E aí Só uma coisa, quem que é o autor? É Carl Sagan e Ian... Não, mas é o Carl Sagan, o principal. É isso daí mesmo. a esposa dele. E a tua pronúncia como que é? Tá boa? Tá boa! Rony, vamos lá. Ian Drian. É isso? Drian, tá isso, certo? Eu também não sei. Eu Faltei também de essa inglês, esquece. Mas na internet começaram a falar que era sinal do apocalipse, Exato. que era Fim dos tempos, Projeto Rubin, essas coisas que eles falam, né? E na verdade é refração. Refração foi uma condição específica que possibilitou aquilo lá. Tinha mais partículas de água na atmosfera, então fez reflexo, replicou a imagem do Mas Sol. imagina um povo mais antigo vendo isso e falando, cara, Então, acabou o mundo. hoje o pessoal fala que é apocalipse. É sinal do apocalipse. Quando eu fui falar que não era, o pessoal, vai lá, você que tá fazendo desinformação. Pô, mas até hoje as pessoas vão por esse lado. Então imagina no século XVII, né? E o diferente... Olha lá. Olha. Cara, impressionante essa incrível. imagem, né, cara? Eu queria ter visto um negócio desse. Deve ter sido absurdo, assim. E na China acontece tudo, né? Aquelas cidades voadoras, vocês já viram as imagens? Não. Cidades voadoras. sim. É louco, é um sim. fenômeno louco O quê? também. É, Porque os prédios você parecem refletidos no céu. refração. Ah, É como se fosse uma miragem no céu. É que nem tem na Bolívia também, no Salar de Uyuni, que quando tá... lá é um solo bem branco por causa do sal, aí tem uma fina camada de água que, cara, o horizonte não tem. É o Sim. céu já, ele emenda com o chão, fica É o lindo. Fata Morgana, né? O nome do fenômeno, uma coisa assim. Não, o Fata Morgana é aquele que tem aquela No oceano, né? no Você oceano, vê, que no flutua. asfalto, que flutua. É. Esse não, é por causa da reflexão, do reflexo mesmo, fica bonito. Mas a gente tá falando de Fátima. E aí tem o Sol, e aí o bizarro desse fenômeno é que também aparecia o que chamam de Fátima. Só que o que acontece? Se você pegar a pesquisa dos portugueses, que foi quem se aprofundou, que pegou Lúcia, que era são 3 pastorinhos, né? Um era Lúcia. Se você pegar o relato de Lúcia, o diário de Lúcia, o testemunho de Lúcia, era totalmente a vestimenta e os ornamentos eram totalmente diferentes da nossa do que a igreja coloca como Nossa Senhora. Ela fala A roupa o quê? era diferente. Tinha esse ser carregava uma esfera, não era o coração de Maria, era uma esfera luminosa na mão. O que é muito comum, né? Você tem vários relatos de seres que aparecem que carregam uma esfera luminosa que muita gente teoriza que pode ser o dispositivo que usam para conseguir aparecer e desaparecer. Sim. E a vestimenta era totalmente diferente, era quadriculada, então assim, ao meu ver, é possível que a Igreja Católica tenha se aproveitado desse evento que aconteceu para falar que aquilo é um fenômeno católico. Ou muita gente mesmo da época acreditando Acreditou. ser isso, né? Eu acho que eu penso até que a Igreja Católica acreditou, porque quem tava claro. lá falou que era isso, que era santa. Então eles apropriaram, mas tendo ciência de que de repente era santa mesmo. E aí vira uma coisa coletiva, né? É. Todo mundo, é isso mesmo. Não, era uma santa. Aí todo mundo vai pro mais próximo, eu acho, né? E tem as profecias dela, né? Que ela falou. Três. Sim, inclusive o terceiro Mistérios de segredo. Fátima. Eram os Isso. segredos, né? Inclusive, o terceiro segredo, ele teve um padre que teve aqui, né? Português, até falando muito bem sobre isso. O terceiro segredo, a igreja demorou muito para poder. Só liberaram que era a dois. consagração da Rússia, né? A Rússia teria que se consagrar para poder não ter uma guerra, não ter um. Olha Esse é um só. dos segredos. Falam que não contaram tudo ainda, então vamos ver. E tem uma imagem depois pra gente colocar, que é justa uma declaração, porque a igreja, o que acontece recentemente? A NASA começou a abrir uma investigação de fenômeno, Projeto Galileu Harvard abriu investigação sobre esses fenômenos, sobre OVNIs. Então tá todo mundo, uma coqueluche de instituições abrindo investigação oficial sobre OVNIs. E não é diferente, a Igreja Católica fez o mesmo. A Igreja Católica abriu uma sessão para poder investigar fenômenos anômalos. E aí tem uma declaração do chefe dessa investigação, que é a imagem 20, em que ele fala uma coisa bastante interessante, em que ele é o primeiro reconhecimento de que a igreja liga fenômenos ditos ufológicos a os fenômenos católicos, digamos assim. Então tem ali o Victor Fernandes, é cardeal, ele é assim com o Papa, né? Tanto é que o Papa o nomeou para ser esse chefe desse... teve uma coletiva de imprensa em maio, que é a coletiva de imprensa do Vaticano sobre aparições e fenômenos sobrenaturais.
e esse cara é o chefe dessa sessão de investigação, e ele fala aí, ó, sobre OVNIs realmente não somos especialistas e não podemos intervir. Pode acontecer que certo fenômeno desse tipo esteja ligado a um fenômeno religioso cristão. Olha eles fazendo o link. Opa, a princípio não é, mas pode ser, vai que aparece a Nossa Senhora, alguma coisa do tipo ali, né? E aí, nesse caso, eles vão olhar. Então, você vê que a igreja ela tá muito bem ligada nesses fenômenos e também ela tem astrônomo, ela tem um observatório. O Vaticano tem um observatório, né? O Vaticano tem PhD em física, em astronomia, astrofísica. Não podemos esquecer que o Big Bang, o conceito do Big Bang foi, né, feito por um padre. Exatamente. O conceito dele foi todo feito por um padre. Então, a Igreja Católica sempre teve ali lado a lado, né, com a ciência, com a astronomia, principalmente. Então, você vê que até o Vaticano entrou na onda e o que falam que os Estados Unidos se apropriou daquele sino que caiu em 33. E quem teria falado, e quando foi isso? Logo no pós-guerra. E quem teria falado seria um padre, que se não me engano era o Pio XII, que seria um informante. A CIA dava dinheiro pra esse padre. Nossa, e era padre informante. Ele era o Papa, né? Cara, O Papa, personagem, né? Ele é o Papa. O Papa Pio XII seria um informante, ganhava dinheiro, falavam que era o Papa mais corrupto que tinha. Tem várias histórias, livros falando sobre isso. E ele teria informado os Estados Unidos, ó, o Mussolini pegou um negócio estranho lá, os Estados Unidos. Dá uma olhada lá. E aí depois, no pós-guerra, Itália e Alemanha enfraquecidos, eles vão lá e teriam pego esse sino. E interessante que, quando teve audiência agora, teve várias audiências nos Estados Unidos, né, sobre esse assunto, né, em que pegaram os oficiais de inteligência que queriam testemunhar, que participaram dos programas e colocaram esses caras para poder falar. E um desses caras que é o David Grush, todos esses caras são nível top dentro do governo, mais alto nível que um civil pode chegar dentro do governo, não é simplesmente o Zé das Couves que chegou lá e tá falando. Ele não fala muito sobre Roswell, mas ele fala Itália. Não, existiu, aconteceu, os Estados Unidos estão com esse objeto, esse sino. Então é mais uma confirmação e as coisas começam aí a se encaixar. E aí já pulando, né? Depois que começam essas quedas, começa o controle, né? Porque o troço desandou. Você vê que saiu essa notícia em Roswell, todo mundo começou a virar os olhos para esses fenômenos, saber o que está acontecendo, querer perguntar para os militares, querer interferir, a ufologia começou a nascer daí, apareceram os ufólogos, né, que as pessoas que vão ali a campo, entrevistar as pessoas, ficam sabendo que caiu alguma coisa, apareceu alguma coisa, vão lá. E aí acontecem os programas nos Estados Unidos, e aí o primeiro deles é o GRUD, que é a imagem 3, e a gente começa a entender como que isso foi se moldando ao longo da história. Aí tá o GRUD, né? O documento do GRUD foi um dos primeiros programas dos Estados Unidos, lá em 49, você vê, logo depois de... 49. Interessante de Roswell é o seguinte... Ele antecede o Blue Book. Antecede o Blue Book. Você teve o Sign, que era um prelúdio, e depois teve o GRUD. Mas interessante que depois que tem Roswell, logo depois, e quando eu falo logo depois, é em sequência, as aeronaves eram operadas pelo exército americano. Não existia a Força Aérea Americana. E logo depois que acontece Roswell, se funda-se a Força Aérea Americana, a USAF. Aquela transmissão do Orson Welles sobre uma invasão, que ele estava lendo o livro Guerra dos Mundos. A Guerra dos Mundos, que ano? Eu não lembro. Dá uma olhada nisso daí, porque também, isso causou um rebuliço lá, né? A galera só plantar no imaginário popular a coisa da invasão alienígena. Mas foi um toque de mestre que ele fez ali, viu? E aí o GRUD, cara, é um dos primeiros programas dos Estados Unidos, 49, logo depois de Roswell, que foi 47. E ele fala que os OVNIs podem ser explicados como balões, aeronaves convencionais, planetas, meteoros, ilusões ópticas, reflexos solares ou grandes pedras de granizo. Assim é o melhor. Grandes pedras de granizo. E ele coloca também, depois disso, o interesse da Força Aérea sobre OVNIs causa histeria na população, logo todos os programas devem ser reduzidos ou encerrados. Isso aí causa histeria, a população pode ficar em parafuso. Não é nada, é tudo granizo e não fala sobre isso. Então aí começa-se o controle sobre esse assunto. E aí vem depois ali o Blue Book, que é o famoso, né? Que é a imagem 4. Que é a seguinte. Que aí já é 52. E ele conclui que os OVNIs não são ameaça à segurança nacional e não há E aí vem um jogo de palavras que eles usam até hoje. Não há evidência que OVNIs representem algo além dos limites da física. Isso é muito óbvio, que a física é uma só. Claro. Né? Pode até ser que exista um fenômeno que eu não consigo interpretar, mas ele tem que estar dentro da física. Pode até ser que tenha um conhecimento físico, porque a física são modelos, né? E é como se fosse uma casca de cebola. Então tem esse primeiro modelo, depois eu vou melhorando ele. Eu tenho esse aqui, mas eu tenho o melhor modelo da época. Então pode ser que eu peça um fenômeno novo que eu tenho que melhorar o meu modelo, mas tá dentro da física, ele não tá passando o limite da física. Quando surgiu a física quântica, ela surgiu para
para encaixar umas coisas que não eram explicadas por outras áreas. Mas estava dentro da física do mundo, não é uma nova física. É simplesmente uma interpretação que eu não tinha. Exato. Né? Os fenômenos não começaram a existir agora, já existiam. Eu que não tinha uma interpretação melhor para aquilo. E aí eles tentam falar isso, né? Até hoje. Olha, isso aqui não tem nada que desafio os limites da vida. Realmente não tem, a física é uma só. E outra, não há evidência de que OVNIs são veículos extraterrestres. Óbvio, não tem placa em OVNI falando made in